Olá, você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E por que a Formosaro, mesmo sendo uma das mais importantes transformações dos Saiyajins, é pouco falada na série até mesmo pelos fãs, mesmo ela sendo melhor em vários aspectos que o próprio Super Saiyajin? Sim, Opa, vamos ver. tu não ouviu errado, a Formosaro é melhor que o Super Saiyajin e nesse vídeo eu explico o porquê. Olha, eu até acho que sei o que ele vai falar, porque isso aí é o argumento do Bernardo, né, do Nerd Battle. É bem legal até esse questionamento dele sobre o Ozaru. Pro Bernardo, o Ozaru é mais forte, mas o Super Saiyajin em si é uma forma melhor, né, pra batalha. Então vamos ver o que que o Augusto vai falar. Será que vai falar o contrário? Vamos ver. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, então se liga aí. Bom, se eu perguntar pra você qual é a principal diferença do Super Saiyajin para o Ozaru, certamente tu vai pensar logo na aparência, na forma de conseguir e no multiplicador de poder. Até porque, galera, o Ozaru é 10 vezes mais forte que a base, enquanto o Super Saiyajin é 50 vezes. Será? Será? O que sustenta o Ozaru como 10 vezes a base é só uma fala do Vegeta. O resto, ninguém tratava o Ozaru assim. Nem de longe. O Zarbon não tratava, as forças especiais de Ginyu não tratavam, o Freeza não tratava. Né? Tô falando do multiplicador de 10 vezes, não de que fica mais forte. Claro que fica. E os 50 vezes do Super Saiyajin, bom, é aquilo, né? Foi na Namekusei pela consequência do que o Akira escreveu, com Kaioken, 50% de Freeza. Mas é muito difícil de conseguir extrair essa informação de qualquer outra cena do mangá. Simplesmente não dá pra extrair 50 vezes. Mangá, impossível. Mas eu gosto de considerar também, né? Simplifica a análise. Mas a gente vai ver mais sobre isso ainda. E olhando por esse lado, é fácil pensar que o Super Saiyajin é bem melhor, já que aumentar o poder em 50 vezes é mais interessante que aumentar 10 vezes, na verdade. Porém, galera, Depende, né? O Dai Sandankai aumentava mais que o grau 2, né? E era pior. já aprendemos que nem sempre um poder de luta maior garante vitória. Porque assim, Perfeito. a ideia desse vídeo não é colocar um Ozaru pra lutar com um Super Saiyajin pra ver quem ganha, mas sim mostrar que essa forma de macaco gigante tem muito mais vantagens em combate que o Super Saiyajin. E Nossa. Não, eu entendo até falar que o Ozaru é mais forte pela questão de peso que levantou, igual o Bernardo fala, né? Vou até reagir a algum vídeo do Bernardo também. Mas melhor em combate, Ozaru? Eu acho que é justamente o contrário, né? Vamos ver. deixa eu explicar o porquê. Galera, o Super Saiyajin, apesar de multiplicar a base do usuário em 50 vezes, o que aumenta o seu poder, velocidade e sentido 50 vezes a mais, por outro lado, esse aumento queima a resistência 50 vezes mais rápido também. Então, assim, Hum, o simples fato do Goku estar transformado, ele já queima a resistência. E durante o seu treinamento, Isso é verdade a partir da saga dos androides, mas não foi pensado assim. Eu tô preparando um vídeo sobre isso, sobre o Super Saiyajin em si. E na Namekusei, ele foi totalmente diferente do resto da série, cara. E na Namekusei, ele restaurou o Goku, ele não sobrecarregava o corpo, que é just, ele foi feito para ser a antítese do Kaioken, é um aumento de poder sem danificar o corpo igual o Kaioken. E o Goku também conseguia entrar e sair da forma a hora que quisesse, né? Porque ele desativa na luta contra o Freeza e ativa de novo. Ou seja, ele já tinha não tinha essa questão de vou treinar para dominar, para transformar quando quero. O Akira depois vai e retrocede a transformação, diz que é penosa para o corpo, então eles precisam treinar, se adaptar. Diz que o Goku treinou em Hadrati para dominar a forma e se transformar quando quisesse, porque o Trunks pergunta isso a ele. Né? Ele retrocede para trabalhar a forma. Foi bem legal, gostei, foi bem interessante. Mas ela não foi assim na Namekusei. Ou seja, o Super Saiyajin de Namekusei é o Super Saiyajin mais forte da história. Porque ele aumentou 50x por consequência do que o Akira escreveu, né? A ordem das coisas que ele escreveu lá. Mas é impossível, na verdade, é praticamente certo de que não é 50x ao longo da série. Ele restaurava a energia, ele não desgastava o corpo e o Goku já tinha dominado. Se transformava a hora que queria. Curioso, né? na sala com o Gohan, Mas vai ter vídeo ainda sobre isso. Já tô adiantando aqui pra vocês. eles nos explicam um pouco sobre isso, que precisava acabar com a instabilidade e aquela sensação ruim de estar transformado. Em outras palavras, galera, imagina que tu tenha que carregar no seu dia a dia um halter de 50 quilos.
Nos primeiros minutos, tu até pode conseguir, mas conforme o tempo passa, a sua resistência diminui, principalmente quando tu tem que se movimentar. Com a forma Saiyajin, galera, ocorre algo parecido. Ela é como se fosse uma fogueira queimando a lenha. Esse fogo sozinho vai queimar essa lenha, que é o corpo do Saiyajin. Mas se tu assoprar esse fogo, a madeira queima muito mais rápida. Ou seja, o simples fato de estar transformado já causa baixa resistência. Mas Que não era inicialmente assim, né? Não era. Isso era o Kaioken. O Super Saiyajin foi justamente o contrário, mas o Akira retrocedeu. E trabalhou isso, né? Foi legal, foi legal. durante a luta, galera, o Saiyajin precisa soltar poder, ele é golpeado, ele é ferido, e tudo isso ajuda a baixar mais ainda a sua resistência e, consequentemente, o seu poder. Augusto, esse problema o Goku já resolveu. Agora, o Super Saiyajin não gasta energia como antes. Na verdade, galera, o problema ainda continua, só que em menor proporção porque no Super, o Goku já tem um domínio muito maior dessa forma. Na saga dos androides, quando o Goku domina a transformação também. Ah, ele é mais efetivo, gasta menos energia, o Goku consegue ficar estável. Não foi bem assim também não, cara, porque o Goku ficou exausto depois da luta contra o Cell, né? Exausto não, mas ele estava bem cansado já. Então, assim, tem uma eficiência, né? Foi trabalhado isso, esse conceito, mas não é como se fosse uma forma mística, por exemplo. Mas não se engane, as formas Saiyajins que usam multiplicadores altos sofrem com a baixa da resistência. Além disso, galera, uma desvantagem que vejo no Super Saiyajin é o fato dele não poder executar habilidades como a Genkidama, por exemplo. Porque, galera, quando o Goku se transforma, ele aceita a raiva e maldade de um guerreiro Saiyajin, onde o desejo por batalha o domina. Interessante, né? O Goku fez Genkidama transformado alguma vez? Pior que não, né? Interessante, nem tinha reparado. Curioso. Quando ele joga no Majin Buu, ele já tinha preparado ela na forma base e só empurra com mais força quando tem a energia restaurada, né? É interessante. A Genkidama precisa que o usuário esteja puro, livre de maldade para reunir a energia necessária do ambiente. Tudo bem que depois da Nossa. Saga Cell, essa desvantagem foi de certa forma regulada e o Goku aprendeu a dominar melhor seus impulsos, mas ainda assim ele não eliminou 100%. Por isso, Goku ainda tem que desativar o Super Saiyajin enquanto usava a Genkidama no Torneio do Poder. Não tinha parado pra me atentar nisso ainda. Outra desvantagem, galera, foi o vírus do coração, que acelerou por conta do multiplicador de 50 vezes, que atuava constantemente enquanto Goku estava transformado durante a luta contra o 19. Isso aí é furo de roteiro pra mim, cara, porque o Goku foi mostrado, pelo menos na capa do mangá, que o Goku treinava em Super Saiyajin com Piccolo. Aí ficou treinando 3 anos usando o Super Saiyajin e só naquele momento ali, ou seja, acelerando, né, a doença no coração em 50 vezes, e só naquele momento ali foi acontecer, né? Pô, nada a ver. A Akira deu mole nessa aqui. Isso fez com que o Saiyajin perdesse o foco e seu poder diminuísse muito, já que o uso do Ki, galera, requer concentração. A perda desse foco, causada por uma dor intensa no coração, o levou a perder esse combate. Outro exemplo foi a luta do Gohan versus Lavender. Gohan, galera, usou o Super Saiyajin para Vou confessar pra vocês, cara, eu não lembro muita coisa mais do anime, não. Que já parei de ver tem muito tempo. Quando eu revi algumas coisas, era só os melhores momentos de Torneio do Poder, assim, pra ver as lutas, ou uma cena ou outra, porque, porra, tem hora que é intancável. Primeiro porque é muito enrolado, né? O Kai até melhorou isso um pouco. E o Super, meu Deus, momentos épicos. A gente vai lembrar de momentos épicos do Torneio do Poder, um ou outro ali, porque de resto, nossa. Eu não lembro muita coisa não, por isso que a maior parte da análise, 99% da análise do meu canal é mangá, cara. expandir o seu Ki como uma espécie de radar para detectar onde o seu inimigo estava sem usar os seus olhos. Mas o efeito do multiplicador de 50 vezes também fez com que o veneno se espalhasse 50 vezes mais rápido pelo corpo do Saiyajin, deixando aí o Gohan na desvantagem. Por isso, galera, se transformar em Super Saiyajin no planeta Vegeta era algo que só ocorria a cada 1000 anos, pois esse poder precisa atender certos requisitos. Mais outras coisas, né? Primeiro, precisa de treinamento, com força mental para ser resiliente.
sem mencionar outros pré-requisitos como alto número de células S e alto Ah, poder de batalha. para! Não, cara, não existe células S no Dragon Ball. Não existe isso no mangá. O Akira inventa um negócio numa entrevista depois de 55 anos pra dar uma resposta. Cara, isso não existe no mangá. Na boa. O Akira viaja, cara. Inventa um negócio. E pior que isso é abraçado pelos fãs como se explicasse a história. Ah, não, tá explicado porque acontece isso. É uma verdade pro mangá. Não, não é não, cara. Não é não. Eu não tô criticando o Augusto, não. É só pra pontuar aqui. Porra, isso não existe. E ser um Saiyajin de bom coração É até ridículo. Imagine, existe células S, o Gohan, que é um pesquisador, não se interessa pela própria biologia em descobrir como a própria biologia dele funciona e não descobriu as células S. Se tivesse trabalhado isso, olha como é que seria interessante. ou pelo menos ter uma autopiedade como aconteceu com o Vegeta. Não acha que para se tornar um Super Saiyajin só basta ficar O Super Saiyajin do Vegeta no anime é 10 vezes melhor do que no mangá, cara. No mangá é um quadro da explicação bem porca e o Vegeta já tá transformado. Zero trabalho na transformação do Vegeta. Mas assim, no anime tem, pelo que eu me lembro, tem muito mais contexto, né? Mostra ele treinando, se frustrando, chorando, né? Eu acho que ele chora. E aí isso desperta lá o Super Saiyajin dele, pô, muito melhor trabalhado. Nesse quesito aí, 10-0 o anime no mangá. furioso. Não, não. A fúria, na verdade, só é o gatilho que ativa a transformação. Mas se o guerreiro não atender esses pré-requisitos, galera, só gritar não vai funcionar. Por outro Saiyajins do universo 6 ouvindo isso. lado, quando falamos da Formosaru, aqui percebemos que essas desvantagens que vimos no Super Saiyajin não se aplicam. Vamos ver, vamos ver. Primeiro de tudo, enquanto o Super Saiyajin é mais complexo e precisa atender vários requisitos, a Formosaru não precisa de muito. Só basta ser um Saiyajin, ter uma cauda e às vezes nem precisa, como vimos no GT, estar na presença da lua cheia ou de uma lua artificial, como vimos o Vegeta criar, ou dos raios Bluts da Bulma. E pronto, só basta isso para o Saiyajin entrar no modo macaco gigante. Ah, é muita coisa, né? Muita condição também. É a cauda, é a luz da lua, é High Bloods, é muita coisa. Não é tão fácil assim também. Tudo bem, a Formosaru também, galera, tem algumas desvantagens como perda da consciência e do controle mental, mas claro, o Vegeta já nos mostrou que isso pode ser treinado com exposição suficiente. É uma das grandes desvantagens, né? Além disso, o Ozaru precisa da lua cheia, na verdade, dos raios Bluts emitidos pela lua. Mas novamente o Vegeta também já mostrou o caminho para resolver isso. A Aí que é o problema. Criando essa lua, ele se enfraquece, o que faz o Ozaru dele ser mais fraco também. própria cauda, galera, é uma desvantagem, pois se cortada, o Ozaru perde a transformação. Pois é, não, a cauda é a maior desvantagem. Porra, tu tá com um ponto fraco o tempo todo exposto ao inimigo. Por mais que se treine a cauda, como o Goku fez, e o Nappa e o Vegeta fizeram também, cara, tá exposto ali o tempo todo. É uma grande desvantagem. Por isso que eu tô curioso pra saber o que o Augusto vai falar, porque argumentar que é mais forte pelos feitos, né, eu até entendo lá, é o ponto lá do Bernardo. Mas vantagens em batalha, pô, pra mim é uma grande desvantagem isso. A maior, a gritante assim. Porém, meu amigo, É só cortar que acabou, né? Acabou. tirando essas desvantagens, por outro lado, a Formosaru não drena a resistência do usuário. Enquanto o Super Saiyajin consome 50 vezes o vigor em troca de poder, a Formosaru não drena o usuário 10 vezes. O aumento da sua força se reflete na transformação de seus corpos e não está diretamente ligado ao Ki, como acontece com o Super Saiyajin. Como assim? O Ozaru não aumenta o Ki? Não, vou voltar, peraí. A força se reflete na transformação de seus corpos e não está diretamente ligado ao Ki, como acontece com o Super Saiyajin. Ah, o Ozaru aumenta o Ki também porque o Gohan e o Kuririn sentem o Vegeta se transformando, né? De longe. Eles falam que o Ki do Vegeta estava subindo. Então não é só uma transformação física, né? Tá mais forte porque tá maior, com mais músculo, mais peso. Mas o Ki também tá subindo. Vamos ver, vamos ver. Eu não sei se eu entendi direito o que o Augusto quis dizer. Enquanto houver a lua cheia ou os raios Bluts, o Saiyajin transformado em macaco gigante pode manter sua forma de Ozaru sem perda de resistência.
exceto se o seu oponente for muito mais forte e derrotá-lo com algum ataque de Ki. Então, por conta disso eu não sei, né? Como o Ozaru também trabalhou o Ki, como foi mostrado naquela cena, eu acho que se acabar o Ki, fica mais fraco, né? Sei lá. É claro que ele ainda vai se garantir muito na própria força bruta, mas, por exemplo, ficar lançando as rajadas de Ki pela boca, será que vai continuar fazendo? Ao contrário do Super Saiyajin, que é desativado quando a resistência cai abaixo do limite necessário, o Ozaru simplesmente se mantém se os raios Bluts vindos da lua cheia ou de qualquer outra fonte artificial estiver presente ou ativo. Ou seja, enquanto existir raios Bluts, o Ozaru se mantém forte e lutando. Sim, mas não sei se com o Ki, né? Lutando com essa força monstruosa, mas capaz de ficar lançando rajadas de Ki eternamente, não sei não, cara. E isso me faz pensar na seguinte questão. Perceba que a série, galera, sempre focou nas transformações Saiyajins e deixou de lado o Ozaru. Mas Tem um motivo. O mesmo por causa do Super Saiyajin 3. Alguém não queria ficar desenhando isso. na minha opinião, galera, essa forma poderia sofrer evoluções quase como os Digimons. Lembra? Seria muito foda. Pois bem, eu não ligaria, por exemplo, de ver na Pô, esses Saiyajins gigantes aí, pô, maneiraço, né, cara? Pô, podia trabalhar tanta coisa assim. Meu Deus, Dragon Ball é desperdício demais, cara. série Saiyajins virando Ozarus pra lutar. E sabendo das vantagens dessa forma, Pô, podia virar um metade Ozaru, metade forma humana também, né? Uma transformação parcial. Pô, que legal. como se manter transformado enquanto existir os raios Blue, Que é a forma Ícaro do Broly, né? Só que não transforma, é só a força do Ozaru, né? Desenhar transformação, não, só se for cabelo colorido. Fazer qualquer outra alteração, não, é muito trabalho. e ainda por cima não perder resistência, torna o Ozaru muito mais eficiente que o próprio Super Saiyajin. Deixa eu dar um exemplo hipotético para ficar mais claro. Na saga Saiyajins, galera, Goku começou com um poder base de 8.000, um pouco mais do que isso, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Já o Vegeta começou com 18.000, ou seja, mesmo que o Goku usasse o Kaioken 4 vezes contra o Ozaru do Vegeta, a forma de macaco gigante ainda era superior, pois multiplicava o poder do príncipe em 10 vezes. Agora, vamos supor Só que pro nessa Vegeta. época o Goku se tornasse um Super Saiyajin, tendo aí 8.000 de poder, o que seria impossível, mas segue o raciocínio. O resultado dessa transformação seria Pô, que imagem maneira, né, cara? 400.000 de poder de luta, o que é 2 vezes maior que a forma Ozaru do Vegeta. Porém, galera, é aqui que mora o detalhe. Porque, galera, uma técnica que combinaria perfeitamente com Ozaru seria o Kaioken, sim, pois essa habilidade influencia na resistência do usuário. Por isso, quando ativado, dura pouco tempo, e tu já descobriu que o Ozaru não perde resistência enquanto existir os raios Bluts, ou seja, se o Ozaru Vegeta Vamos continuar. metesse um Kaioken 4 vezes, já ultrapassaria a forma de Super Saiyajin do Goku com folga. Ou o próprio Goku poderia usar o Ozaru mais Kaioken. Aí, não teria chances para o Vegeta. O que eu quero que você veja nesse vídeo aqui, galera, é o potencial dessa forma. Se for considerar a resistência do corpo, né? Nossa, tinha tanta gente que podia usar o Kaioken muito melhor que o Goku e os Saiyajins. O próprio Piccolo. Eu até desconfio às vezes, cara. Eu fico... É tão desperdiçado que às vezes eu não aceito, eu não acredito. E eu fico tentando buscar alguma coisa no mangá que prove que o Piccolo, sei lá, chegou no Namekusei já sabendo um Kaioken, por exemplo. Porque ele fala que maldito Kaiô, quando ele vê a Genkidama, ele fala, maldito Kaiô, não nos contou nada sobre isso. Opa, então com o Kaioken eles já sabiam. De fato sabiam, né? Porque eles ficam comentando lá a luta com o Sr. Kaiô, do Kaioken de 10 vezes do Goku. Então, porra, é tão mal trabalhado, tão desperdiçado, que às vezes eu não aceito e eu quero ler e interpretar que eles têm o Kaioken, cara. Pelo menos o Piccolo, sabe? Pô, não, com o Ozaru seria muito foda, imagina. Se eles fossem bem treinados e orientados e tivessem, galera, usado isso contra o Freeza na época do planeta Vegeta, a lagartixa teria sérios problemas. Por exemplo, Isso é com verdade. apenas 100 de poder, Isso é verdade. Juntou um montão de Ozaru ali contra o Freeza, ainda mais na primeira forma, ia dar um problema. Se eu não me engano, o Dodoria diz, ou o Zarbon, que estavam nascendo vários guerreiros assim
prodígios, igual o Vegeta, né? Com poder mais destacado. Então acredito que é acima de 10 mil. E assim, só isso aí, metendo 10x já é um monte de guerreiros. Bota aí, sei lá, 10, 20 guerreiros usaram os 100 mil, lançando a rajada de Ki. Dá problema, cara. Dá problema. Por isso que o Freeza, ó, Um Saiyajin não pode se tornar um Super Saiyajin, mas ele pode sim virar um Ozaru e ter 20 mil de poder só usando o Kaioken. Porque com 100 ele vai para 1000 na forma Ozaru, depois mete um Kaioken 20 vezes e pronto. Um salto de poder insano. Isso eu pegando um Saiyajin com 100 de poder. na minha cabeça isso aí viraria um Super Saiyajin 4. E não usaram com Kaioken. Imagina os de classe média e de classe alta. Isso criaria, galera, um exército de Saiyajins muito poderosos, até mesmo para o Freeza. Eu acho que o vilão, galera, enxergava esse potencial nos Saiyajins, por isso resolveu se prevenir. Mas Augusto, apesar da teoria ser boa, isso na prática seria possível? Sim, galera, seria muito possível. Porque ter um corpo mais forte permitirá que alguém aumente o efeito do Kaioken para mais de 20 vezes. Na verdade, o limite do Kaioken está ligado à tolerância à dor. Por isso, Goku Não sei, cara. A gente gosta de pensar, né? Pelas coisas não canônicas, mas não sei não. Não, acho que, porra. O Kaioken já é um absurdo completo. O Kaioken. O erro de Dragon Ball foi a multiplicação direta do Kaioken, porque aí influenciou o Super Saiyajin, aí cagou tudo. só foi até 20 vezes na série. Porém, se você tem Eu não sei, eu acho que deve ser o limite, né? Quando a série teve a oportunidade de mostrar de novo o Goku já muito mais experiente, muito melhor treinado no anime, né? Mostrou de novo 20, então acho que deve ser 20 deve ser o limite. É até absurdo não ter limite. Kaioken é um conceito tão absurdo, cara, que não ter limite é loucura. Sério, 2 vezes já é absurdo, 5 vezes já é um crime, 20 vezes é uma insanidade. Então, sei lá, acho que tem limite sim. Acho que parou no 20 é porque não tem como ir mais não. um corpo mais forte, que não perde resistência, então, em essência, você deve ter muito mais tolerância à dor. É por isso que não vemos o Kaioken associado ao Super Saiyajin comum, não canonicamente. Porque, galera, a forma já é como se fosse um Kaioken, e combinar mais multiplicadores a isso, certamente mataria o Goku. É, o que não era pra ser, né? Foi justamente criado pra não ser igual o Kaioken. Quando foi feito a primeira vez na Namekusei, idealizado. Mas foi retrabalhado pra ser. Danoso ao corpo e bababá. Mas é isso, pessoal. Faz sentido o que falei? Tem um ponto diferente do meu? Não esqueça de Faz sentido o que o Augusto falou, mas eu acho que não supera a fraqueza da cauda, cara. É uma exposição muito grande. E aquilo, né? Ou é cauda ou é lua. E em Dragon Ball é muito fácil destruir os dois. Então, eu acho que pra batalha, em combate, o Super Saiyajin é melhor mesmo. comentar. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu, Augusto. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço e valeu.